Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais num podcast de iniciativa do Instituto Cultural de Évora e inserido no projeto Évora Antiqua. Eu trago aqui o André Ventinhas, que agradeço mais uma vez o convite. É licenciado em Turismo e Desenvolvimento, mestre em Gestão na especialidade de Marketing e tem uma pós-graduação em Turismo e Desenvolvimento de Destinos e Produtos, tudo pela Universidade de Évora. É atual técnico superior de turismo pela Câmara Municipal de Évora, portanto, e o meu objetivo era aqui falarmos um bocadinho na importância do conjunto monumental rural do Concelho de Évora e queria desafiar-te pela primeira questão, que seria se tu consideras que existe alguma diferença entre o património rural e urbano no Concelho de Évora. É assim, a nível do Concelho de Évora, o Concelho de Évora como um todo tem imensas potencialidades. Eu às vezes até faço esta analogia porque há muitas pessoas que não sabem verdadeiramente qual o motivo pelo qual Évora é património mundial. Eu costumo dizer às pessoas, sobretudo no pós-turismo e aos turistas, se querem conhecer uma cidade que nos dá uma ideia do que foi a Lisboa antes do terremoto de 1755, elas têm de obrigatoriamente vir a Évora, porque os reis Dom João II, Dom Manuel I e Dom João III foram os monarcas que mais obra fizeram aqui em Évora. Sim. E estabeleceram as cortes e, portanto, dividiu o seu tempo entre Évora e Lisboa. E isto faz de Évora um centro histórico realmente fabuloso, em que, tal como dizia o Sr. Marco, por baixo de cada pedra há uma história para contar e nós havemos de, portanto, ficar por conhecer muitas delas. Sim. Em relação à parte da ruralidade, é importantíssimo apoiar as comunidades rurais, até porque temos monumentos também bastante importantes, como o Cromlech dos Almendes, que data de 5.000 a 7.000 anos antes de Cristo, é mais antigo que o próprio Stonehenge. Pois. Estamos a falar de um monumento aqui pertinho, a cerca de 15 km, mais antigo que o Cromlech dos Almendes, e a própria Antegrande do Samocheiro precisa um pouquinho mais cuidado. E temos outros monumentos. Eu posso citar, por exemplo, o Dr. Francisco Bilou e outras pessoas que têm andado muito por aí, a fazer trabalhos fantásticos ao nível dos monumentos no exterior do concelho, sobretudo nas áreas rurais também. Se começasse a citar todos eles, ficaria com certeza, deixaria alguém de fora. Apresentei o Dr. Francisco como um exemplo, claro. E então há essa dinamização também que tem de ser dada, que tem de ser potenciada às áreas rurais. Tu consideras que, por exemplo, o património rural neste momento é tão conhecido, por exemplo, até pelos próprios évrenses, quanto o património urbano? Eu acho que até no urbano, pelos évrenses, nós temos de fazer, todos os agentes, o melhor trabalho para dar a conhecer este património, não só ao turista que vem de fora, o turista que vem a Évora pelos trabalhos académicos que há feitos, estatísticos, 70% a 80% do turista que vem a Évora, ele tem curso superior. Portanto, nós, todos os agentes, têm de trabalhar
para dar a conhecer a riqueza Pois. que nós temos, tanto intramuros como extramuros. Exato. Então, e quanto a isso, tu achas em que medida, pronto, se calhar a pergunta é um bocadinho difícil, mas pronto, é por isso que eu quero desafiar aqui a reflexão, em que medida é que o turismo poderá ajudar a revitalizar espaços em realidade rural? Em que condições, o que é que se poderá fazer, o que é que se faz atualmente, a tua opinião em relação a isso? Olha, nós temos, por exemplo, um projeto que foi super interessante, que foi o projeto do Centro Interpretativo do Megalitismo, portanto, a nível que teve, portanto, a iniciativa do arqueólogo Mário Carvalho, e foi um ótimo projeto a nível, portanto, da dinamização, nesse caso foi ali Nossa Senhora de Guadalupe, e de todos esses espaços. Agora, nós precisamos de mais Mários Carvalhos. Exato. Nós precisamos de mais gente empreendedora, com sentido de risco. Eu falei com o Mário e o Mário tinha, portanto, tomado aquela iniciativa antes do Covid e depois teve transtornos, mas não baixou os braços e hoje parece que se está a fazer ali um muito bom trabalho. E nós precisamos de mais pessoas que tenham esse sentido também empreendedor e dinamizador, não só da realidade, portanto, a nível interno, intramuros, como das potencialidades rurais que temos no concelho. Sim, eu já tive a oportunidade de ver o trabalho que foi desenvolvido ali a nível do megalitismo e, por acaso, um dos desejos que tenho é que seja feita a mesma coisa, na mesma lógica, a nível do património romano. Porque, principalmente ali com a Vila Romana da Torrega, não sei se já te por exemplo, que se encontra num estado de ruína eminente, mas que tem um potencial a nível de estudos, que já tive a oportunidade de investigar, muito grande e que ainda chama muita gente, tendo em conta o estado em que está. Ainda chama muita gente, que é uma coisa que me impressiona. Se também houvesse algum tipo de iniciativa nesse aspecto, seria uma coisa muito interessante, porque o Alentejo, a nível de património romano, também tem muito potencial, não achas? Sem dúvida, eu acho que há um ponto que nós temos de perceber e que é fundamental. E este é o que causa maiores transtornos àquilo que é o desenvolvimento da cidade. Nós temos de olhar para Évora. Não podemos olhar para estruturas, para aparelhos, portanto, para a nossa empresazinha, para a nossa associaçãozinha. E eu acho que nós aqui ainda temos muitas dificuldades em nos libertar destas raízes instaladas. Enquanto os vários agentes da cidade não compreenderem que têm de trabalhar em conjunto para ganhar escala e para dar escala ao concelho e à região, nós não, desculpa uma expressão, esta expressão alentejana, nós não passamos da cepa torta. E eu acho que este é o grande desafio e este é aquilo que eu espero que vocês jovens compreendam, que têm uma riqueza enorme, mas que terão de mudar aquilo que de menos bem têm feito os mais velhos. Sim, exato. Portanto, Aí já me começo a inserir eu, inclusivamente. Sim, mas não gosto de falar, eu não gosto de dar este julgamento de valor aos outros, quando eu próprio também estou inserido nessa realidade. É um facto.
Sim, nós felizmente, enquanto jovens, tenho alguns colegas, e tenho colegas que tu também conheces, que têm tido interesse em trabalhar em equipa, em colaborar com as instituições municipais e tudo mais, acerca dessas questões. E sim, vemos que há alguma dificuldade de abertura. Mas tentamos sempre desenvolver e aos poucos mostrar que temos intenção de colaborar sem maldades, sem más intenções com este tipo de instituições, porque no fundo nós como jovens individuais sozinhos não fazemos, quer dizer, fazemos o pouco que conseguimos, mas depois não vamos ter recursos para o resto. Sem dúvida. E era isso que eu também queria frisar aqui um bocadinho da importância que têm os outros recursos para além do turismo e do potencial do turismo para revitalizar o património. Eu agora relembro aqui um professor que deixou imensas saudades na universidade, ele é que foi o pai do turismo na Universidade de Évora, que foi o professor Francisco Ramos, que já nos deixou, lamentavelmente, e ele, portanto, um antropólogo com muita experiência, ele próprio via o turismo como um fenómeno social total. Nós aqui vem o cerne da questão. O turismo nunca está desagregado, seja do que for. A economia, a antropologia, a própria sociologia, temos a psicologia e tudo mais está relacionado com o fenómeno. Portanto, às vezes há um pouco aquela... eu lembrava de colegas meus, quando eu comecei a estudar turismo, dizer: então, o que é que tu andas a estudar? Turismo? Mas isso é o quê? É fazer? É passar lá umas férias? Não, é ficar com esta multidimensionalidade de janelinhas que nos podem depois, consoante o local onde nós entremos de fundo, possam-nos dinamizar. E por isso é muito rica a diversidade, embora depois tenha sempre um preço a pagar em relação à especialização. Mas hoje o estudo é efetuado ao longo da vida e nós temos que nos estar constantemente a adaptar. Essa é a chave. Exato. É engraçado porque o percurso de História e de Arqueologia tem a mesma multidimensionalidade como tu referiste, e nós também fazemos questão de nos especificarmos em várias vertentes diferentes, justamente para termos cada vez mais competências depois para os diferentes percursos que tencionamos, portanto, tomar, ou se algo não dê tanto resultado, ir para outra vertente ou outra especialidade, portanto, atribuindo mais competências à própria pessoa. Isso é muito interessante, sim. Eu acho que em tudo, portanto, a história e o turismo, em tudo, obviamente, fazem sentido apenas juntos, mas eu até gostava de desafiar a outra coisa mais específica. Não sei se tens uma opinião muito mais formada acerca disso, mas que recursos é que achas que falham ou que obstáculos é que achas que são precisos ser ultrapassados para que haja uma maior libertação das tais raízes que tu abordaste? Ou de que forma é que, por exemplo, uma pessoa individualmente ou em grupo conseguirá aos poucos ir combatendo esse tipo de obstáculos e criando maior oportunidade, maior abertura para realizar diferentes tipos de iniciativas, para dinamizar o património ou algo do género? Cooperação e vou colocar aqui uma nova palavra que já é muito conhecida na gestão, mas que muitas pessoas não conhecem, que é a própria competitividade. Eu vou-te dar um exemplo muito simples. Tu tens um restaurante, eu tenho um restaurante,
os nossos restaurantes estão a competir Pois. no mercado, como é óbvio, mas se nós canalizarmos os dois meios para fazer portanto, uma promoção, uma estratégia de marketing para um determinado destino, ou seja o que for, isto aqui está a servir como um exemplo muito simples, nós os dois vamos escolher esses frutos para os nossos dois restaurantes. E eu não tenho que estar a ver se tu tens as coisas em ordem, ou tu a ver se eu tenho as minhas coisinhas em ordem, e a desgastar as minhas energias que não estão a servir para aquilo que é o meu verdadeiro propósito, que é conquistar clientes, fidelizá-los e, se possível, trazer mais. Sim. Então, já agora pegaste aí na questão do marketing e já que tens uma especialidade direcionada para aí, que técnicas de marketing ou o que é que tu me poderás falar acerca do marketing aplicado ao turismo ou a certas iniciativas turísticas ou que poderiam ser aplicadas, portanto? Eu acho que nós estamos com muitas limitações. Eu frequentei um ano uma academia de marketing digital. É algo um pouquinho intenso e um pouquinho duro, porque eu achei que tinha essa lacuna e tinha de frequentar essa academia. O que se faz hoje ao nível das potencialidades do digital é enorme. E nós temos de começar a ter recursos nas nossas associações, nos nossos municípios, a todos os níveis nós temos que começar a ter recursos a trabalhar nessa área, porque senão nós já estamos muito atrás. Pois. Porque agora com o blockchain e com a possível Web3, eu estou, por exemplo, a falar destes dois fenómenos, blockchain, Web3, não me vou adiantar mais, porque nem eu sei possivelmente daquilo que estou a falar a 100%. Sim. Agora o que te digo é o seguinte, quando se começa a falar da blockchain, da Web3, nós estamos aqui como se estivessem a fazer as perguntas há uns anos atrás ao Bill Clinton, ao Bill Gates. Sim. Não sei onde é que fui buscar o Bill Clinton agora, ao Bill Gates, de como é que funcionava a internet. Pois. Portanto, o próprio Bill Gates ele não sabia explicar às pessoas como é que era o funcionamento da internet. No entanto, hoje sem internet, como é que a sociedade vive? Exatamente. Estes dois palavrões que a maior parte das pessoas não conhecem, poderá ser o despertar de algo similar que vá revolucionar a tecnologia. E eu faço alguma investigação também nesse campo, porque eu gosto de estar atualizado, cuidado com o que poderá daí advir. Mas nós, voltando a pôr os pezinhos no nosso chão, só o facto de estarmos no digital bem preparados faria uma diferença enorme. Pois. Então, e agora, passando um bocadinho atrás, que fui eu que me adiantei, e não falando já nas potencialidades das tecnologias aplicadas ao turismo e à divulgação do turismo, eu não sei se tens alguma opinião acerca da comunicação de sítios, de monumentos, na vertente turística e para os turistas. Porque eu, na minha opinião, reflito muito sobre isso a nível da comunicação que é necessária ter em arqueologia. Portanto, em tu teres capacidade de explicar em condições a qualquer tipo de público-alvo
o que é aquele sítio arqueológico sem usar obrigatoriamente termos que talvez só os nossos colegas de especialidade iriam entender. Eu noto que há algum problema a esse nível, até mesmo em colegas meus, na juventude, em conseguir trabalhar a nível da comunicação e arqueologia, e nós, neste momento, temos noção que é uma área que ainda tem muito potencial. Tanto que eu tenho colegas meus e eu própria que temos tentado trabalhar ou potencializar as nossas capacidades para isso. Não sei como é que está a nível turístico, a nível de guias turísticos, do que tu conheces, colegas teus, especialistas nessa questão. É assim, eu acho que é tirar o chapéu ao município, neste caso, a obra que houve do Centro Interpretativo da cidade de Évora. É tirar o chapéu porque realmente Évora precisava de um equipamento deste tipo. O turista vinha a Évora, ele via a cidade e muitos dos turistas têm essa legitimidade, eles não querem guias, eles querem conhecer a cultura local e querem por eles próprios descobrir a cidade. Eles não tinham um equipamento que lhe demonstrasse a riqueza histórica e patrimonial numa síntese a nível geral daquilo que foi a importância de Évora desde Roma até à Idade Contemporânea. E penso que aí, de facto, foi uma grande iniciativa e uma boa obra que o município desenvolveu. Essa situação depois também depende muito, lá está, do tipo de público-alvo que tu queres atingir. É óbvio que quem escreve para pessoas, portanto, os investigadores da universidade escrevem muito artigos científicos revistos por pares com uma determinada linguagem que é muito difícil do senso comum, entre aspas, compreender. Eu acho que há sempre que ter depois o cuidado de quem queira escrever tanto artigos de jornal, que eu leio às vezes, como alguns livros que se queiram pôr à venda, para chegar ao público é necessário haver ali um complemento, uma linguagem mais acessível, e o storytelling é fundamental. Sim. Portanto, tem de haver ali algum fascínio ou algo a nível do contar histórias que de facto faça a pessoa procurar esse tipo de literatura. E aí talvez será mais fácil, ligando o storytelling, os contos e até um pouquinho daquilo que é misticismo, digamos assim, na própria literatura, que favorecerá muito a compra e o enriquecimento cultural dos nossos próprios habitantes. Sim, exatamente, eu também concordo. E ainda bem que referiste o Centro Interpretativo de Évora, porque eu achei algo particular e muito bom que trouxeram aqui para a cidade é a tal vertente digital que eles inseriram a nível de recriações. O Gustavo Flores, que eu também tenho que tirar o chapéu, sem dúvida, técnico nessa questão, tem colaborado também em muitos projetos relacionados com recriações 3D, e isso a nível turístico e a nível histórico, para mim, é essencial, para que as pessoas tenham, dentro do possível, uma melhor noção do que seria, enfim, as ruínas. Como é que seria o tempo romano na altura, como é que seria o fórum na altura, no seu completo. Portanto, ele tem muito sem dúvida, aquela própria interação que puxarmos
e vemos como é que o templo ficou na Idade Média, Sim. A nível da sua torre militar que serviu e como é que depois o Sinati, o arquiteto italiano, fez aquela obra fantástica que retirou todos os acrescentos medievais e deixou só o que era fundamentalmente humano. E sem dúvida que está ali um trabalho muito bem conseguido. Exatamente, eles seguiram mais ou menos, eu sei que a nível de Elvas, do Museu de Arqueologia de Elvas, eles também têm exatamente a mesma lógica a nível digital. Eu não sei se não foi a mesma equipa a desenvolver a nível de design gráfico e tudo mais. E agora tocando na questão digital, é nesse aspecto que, por exemplo, eu considero importante uma divulgação a nível da arqueologia a nível digital, porque eu acho que facilita muito mais a percepção de todos os público-alvos. Portanto, nem para além das leituras, obviamente essenciais, mas também as recriações 3D e outros tipos de recriações a nível da arqueologia, de elementos arqueológicos, acho que é bastante relevante. Eu até posso contar algo que me complicava a mente. Quando se fazia esse tipo de trabalhos, eu posso-me dizer que eu era assim um pouquinho dinossauro em relação a ver esse tipo de tecnologias a avançar. E uma vez estava numa aula e perguntei ao professor Francisco Mubarata: Sim. professor, eu para ver aquelas imagens, o templo, que causa-me algo, eu acho um pouco estranho, porque parece que se retira ali a autenticidade um pouco àquilo que é o autêntico do monumento em si. Sim. E o professor disparou a bala, entre aspas, e acertou em cheio no alvo, em que ele disse: olha, André, você se pensar assim, imagina aquelas, portanto, sobretudo aquelas zonas mais conflituosas em que se destroem peças monumentais fabulosas, se não fosse através destes meios, como é que nós ficaríamos a conhecer aquilo que foi o legado, portanto, que nos passaram. E aí eu tive de, entre aspas, meter a viola no saco e foi realmente uma resposta mais correta. E ele ajudou muito a compreender a importância portanto, dessas intervenções a nível hoje do digital e é qual que eu tive de aceitar. Eu acho que há, sobretudo, por vezes também aqui nas pessoas, algo que é de referir. É muito mais aquilo que nós não sabemos do que aquilo que sabemos. E o ser humano parte sempre numa perspectiva que sabe muito. Pois, exato. Se nós nos pusermos na perspectiva que é muito mais aquilo que não sabemos do que o que sabemos, nós vamos estar um pouco mais abertos a aceitar este tipo de ideia do professor Francisco de Mubarata e ajuda-nos em consciência a pensar um pouquinho melhor e a ter de reconhecer, sim, de facto tem toda a razão e era da minha parte que estava ao erro e eu estava a ver mal esse tipo de assunto. O ser humano depois é um pouquinho, prende-se muito, eu costumo dizer, há aqueles historiadores, eu não sendo historiador, eu por vezes detesto muito aqueles historiadores que têm
a história no saco. Portanto, parece que tem ali, eu costumo dizer às vezes em brincadeira a colegas meus, tem ali o saquinho do tesourinho deprimente. Portanto, parece que a história, parece que aquilo que eles investigaram, parece que aquilo nasceu para eles. E eu acho que, do ponto de vista, seja de ciência que não é exata, há que ter muito a noção de que o erro está sempre à espreita. E, nesse caso, há que aceitá-lo e há que seguir o caminho. Há um autor americano que eu gosto bastante, que é o Ray Dalio, que ele costuma dizer que a vida é como um rio que flui. E nós vamos encontrar as pedras no caminho. Sim. E nós a única coisa que podemos fazer é contorná-las da melhor maneira, porque elas vão lá estar. E se nós não as contornarmos da melhor maneira, nós vamos continuar a bater nelas e não saímos do mesmo sítio. Exatamente. A nível de história, por acaso, isso eu também considero muito importante, que é a abertura para se terem novas interpretações e poderem surgir, obviamente, novos conhecimentos, porque a história é de longe uma coisa única. E sim, também tem conhecimento de alguns especialistas que tendem a considerar que aquela é a verdade única, aquela verdade que formaram eles a partir de uma série de investigações, aquela é a verdade única. Isso não pode, na minha opinião, acontecer nem na história, nem na arqueologia, nem no património em geral. Porque é essencial, a todos os níveis, abrir-nos de maneira a que uma possível pergunta de alguém, uma possível questão, nos possa colocar numa reflexão que até possa fazer sentido e se calhar isto não era bem assim, se calhar até pode ser de outra maneira. Isso então em arqueologia ou em plena campanha de escavação arqueológica, isso acontece repetidamente. E até se perceber mais ou menos que nem é sequer com 100% de certeza o que se passou, por exemplo, naquele local que foi escavado, há milésimas de interpretações diferentes, portanto, eu considero isso bastante relevante e muito importante aqui para a cidade de Évora, como para outras, a nível da abertura de interpretações e também de cativar as pessoas, como tinhas dito na altura que eu não acabei por não referir, do storytelling, cativar as pessoas através de uma maneira própria de criar histórias a nível de monumentos. Pelo menos eu acho que essa é uma parte da qual nós nos poderíamos focar a nível da arqueologia e a nível de comunicação e arqueologia. Porque há uma tendência, lá está, como eu tinha dito, em haver uma linguagem muito específica e depois que não atrai, se calhar a médio e longo prazo, de uma visita guiada a certos tipos de público-alvo. Então eu tenho considerado muito importante essa vertente e a vertente digital para uma percepção de uma maior quantidade de público-alvo. Sim. Convenhamos que também há pessoas que se calhar não lhes atrai tanto terem de ler uma folha, por mais pouca informação que tenha, mas sim olhar para um ecrã onde está a acontecer uma série de fenómenos ao longo de uma linha cronológica e perceberem que aquilo não é assim como estão a ver agora e já foi de outra maneira. Nós é que nos temos de adaptar à realidade, exato, seja ela qual for. E às vezes, principalmente a nível dos jovens, há muito esse mito que porventura leem menos ou andam muito perdidos na informação. A sociedade fez esse caminho. Quem continua o caminho, vai no caminho. Quem fica para trás, fica para trás. Há que haver uma adaptação ao caminho que a sociedade está a traçar. E deixa que, se ela tiver de, entre aspas, bater no poste e voltar um pouquinho atrás, isso vai acontecer por si. Não é preciso haver uma espécie de julgamento moral
seja a que aos jovens ou aos mais velhos ou a esses conflitos geracionais que existem por vezes. As coisas são como são e é com elas que nós temos é com elas que nós temos de trabalhar. Exato, pronto. Eu não poderia terminar de outra maneira, nem sequer tenho mais nada a acrescentar em relação ao que disseste. Obrigada, André. E pronto, foi mais um podcast. Espero que gostem, espero que seja bastante útil. Para mim foi útil, portanto acho que também para quem vir também vai ser bastante útil. Obrigado pelo convite. Obrigada. E desejo as maiores felicidades à organização. Obrigada.